Olá, está começando mais um Assembleia Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre o autismo e a luta de mães e familiares de pessoas que têm a síndrome para que o paciente tenha um melhor atendimento no sistema de saúde, na educação e uma melhor qualidade de vida. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga Amanda Bueno, analista do comportamento humano, e também o deputado Péricles de Mello, que desde 2011 está engajado nesta causa. Sejam bem-vindos. Bom, eu queria saber, deputado, primeiro, qual é a realidade dessas famílias hoje e a luta, né? A participação também dos políticos, essa intermediação que vocês têm feito para que essas demandas todas sejam colocadas em pauta e revertam aí na realidade, melhoria da realidade dessas pessoas. Na verdade, essa é uma pergunta importante. Quem tem toda a competência para esclarecer é a Amanda, mas eu, com a minha experiência, trabalhando nessa causa desde 2013, eu percebo que é muito cruel, porque o diagnóstico no Brasil é muito difícil. O diagnóstico para o autismo é difícil e o Brasil não está preparado para isso. Nós tivemos depoimentos de um casal de médicos que tem uma filha autista e demoraram 4 anos para diagnosticar o autismo na sua filha. Agora se imagine uma pessoa simples. Nós temos vídeos muito tristes que nos chegam. Por exemplo, um autista encarcerado numa casa acorrentado. E além da questão do diagnóstico, tem a questão do tratamento, as terapias, né? E eu acho que por isso que a gente está festejando tanto esse momento novo que o Paraná está vivendo. Eu comecei um trabalho junto com outros deputados, com mães de autistas, que são as grandes heroínas profissionais, como a Amanda, que é psicóloga, dedica a vida dela, tem experiência real no tratamento, né? Se enfrenta com o problema no seu cotidiano, todo dia, e são batalhadoras assim que ajudaram muito. E apesar de ter ficado um pouco parada a nossa lei, que foi aprovada em 2013, sem regulamentação, agora esse ano deu um salto, parece que houve um crescimento exponencial. É um salto de qualidade na questão. E esse programa que foi lançado pelo governo é um programa de atenção ao autismo. Gosto de falar atenção, uma palavra importante, atenção ao autismo, através da sugestão da Amanda e de outras lideranças que vinham trabalhando antes. Ela dá o start final, assim, a proposta final, que foi a proposta que se concretizou. Nós vamos preparar, o Paraná vai preparar 3.000 servidores em 2 anos, uma parceria com os principais institutos dos Estados Unidos, que é um dos mais avançados do mundo, num método muito avançado, que a Amanda aplica, inclusive, que é o método ABAS. A Amanda estava explicando, inclusive no plenário, que esses profissionais vão ser treinados para treinar outros profissionais e para que isso se replique na área da saúde e não aconteça mais isso que o deputado citou, né? De falta de conhecimento, até mesmo entre médicos. Exatamente. Uma das falas do plenário, que eu acho que é uma coisa que a gente gostaria que ficasse na mente dos legisladores, é sobre o quanto essas famílias estão numa situação vulnerável. Porque mesmo quando tem acesso à terapia, muitas vezes a terapia não é adequada para autismo. Então não adianta você ter uma equipe montada com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, se eles não souberem o que fazer com esse paciente. Então, a ideia de criar o programa de atenção para autismo e capacitar esses profissionais é ensiná-los a usarem técnicas que vão funcionar. E para funcionarem, elas têm que ter base científica. Essa é a ideia do modelo. Para quem não tem o contato com o autismo, pessoas ali do seu convívio, quais são os sintomas? Eles variam muito, tanto que se chama de uma síndrome, né? Não é uma doença, são vários sintomas. Quais são os principais sinais e de que forma que hoje eles são tratados e de que forma que deveriam ser tratados pelo sistema de saúde e educacional também? O diagnóstico, a gente costuma dizer que ele é clínico. Você observa um conjunto de sinais e sintomas que a esse conjunto é dado o nome de espectro do autismo, que na nomenclatura atual pode ser nível 1, 2 ou 3. Pra gente que é leigo, a gente só imagina aquele caso mais extremo, né? Mas não é isso. Aquele caso cinematográfico, cinematográfico, né? Exato. Exato. Uma parcela das pessoas é muito parecido com esse modelo, mas a grande realidade é que a maioria deles não seria um caso grave, seria um caso dito moderado ou leve. A nomenclatura antiga falava leve, moderado ou grave. Hoje a gente tem nível 1, nível 2, nível 3. Então a grande maioria deles deveria estar no nível 1, que seriam os sintomas leves de autismo. Se houvesse esse tratamento cuidadoso, eficaz desde o início. Exatamente.
Nós temos um vídeo de divulgação que mostra aí uma série de mães falando o que esperam do Brasil, do Paraná, para o tratamento dos seus filhos, dos seus familiares. Vamos acompanhar um pouquinho? O Brasil que eu quero para o meu filho seria o quê? Uma saúde com qualidade, no caso, uma saúde para autista, onde que a gente não precise ficar mais de 3 anos numa fila de espera esperando um neuropediatra, ficar brigando por uma medicação. E o Brasil que eu quero para o meu filho é um Brasil em que ele seja independente, um Brasil em que ele seja capaz de conseguir um emprego, mesmo sendo autista, mesmo tendo limitações que a sociedade não consegue compreender. O Brasil que eu quero para o meu filho e para as outras crianças que estão crescendo é um Brasil da inclusão, que ele cresça, que ele tenha lugar e que seja apoiado e incluído na sociedade. O Brasil que eu quero é um Brasil inclusivo, é uma escola pública de qualidade e que os direitos dele já existentes em leis sejam respeitados. E o Brasil que eu quero para o meu filho é onde ele possa ir e vir perante a sociedade e ter uma escola qualificada, onde ele possa ter as terapias e o atendimento adequado. E o Brasil que eu quero para mim e para o meu filho é um Brasil voltado para a educação dos direitos do próximo. Um país que ensine as pessoas a respeitar os limites e as diferenças. E o país que eu quero é um país onde ele possa se desenvolver com questão de igualdade com as outras pessoas. Que as leis sejam respeitadas, que ele tenha pelo menos a oportunidade de se desenvolver. Bom, o que as mães querem basicamente é respeito aos direitos dessas pessoas, né? E o tratamento adequado. Agora eu pergunto à doutora, qual seria esse tratamento adequado? O que é adequado? Atualmente as mães sabem o que querem, elas querem um tratamento específico, né? O que a pessoa no espectro do autismo precisa é de tratamento individualizado na saúde e na educação. Em termos de saúde, o ideal é que, além do diagnóstico precoce, a terapia seja precoce, que ela tenha carga horária intensiva ao máximo que for possível, que tenha embasamento científico e que tenha treinamento da família e dos professores. Esse é o viés de saúde. Importante o embasamento científico, e foi isso que vocês foram buscar lá na Flórida. Exatamente, lutar pelo que é efetivo, porque se você investe no que funciona, você vai trazer dignidade à pessoa com espectro do autismo através da evolução dela, e assim ela pode adquirir independência. E em termos educacionais, o que essa criança, adolescente ou adulto necessita é de uma avaliação individualizada, criação de um plano de ensino individualizado, e muitas vezes precisa de um profissional de apoio também especializado. Eles têm chances de aprender e muitos deles se tornam independentes na vida adulta. Bom, a gente vai acompanhar mais uma reportagem. A TV Assembleia foi acompanhar de perto o dia a dia de uma mãe que tem um filho com problema, né, com autismo, e o repórter Jefferson Zapelaro conheceu de perto essa realidade, essa reportagem em que a doutora também participa. Essa família adora registrar os bons momentos. É com esse jeito alegre que Amarilis e Jefferson, os pais de Ian, de 9 anos, e Heloísa, de 8, lidam com o autismo dos dois pequenos. O mais velho foi o primeiro a ser diagnosticado. Quando ele estava com 1 ano e meio, ele já estava falando, estava começando, como toda criança, a falar papai e mamãe, e ele parou. Ele parou de falar e ele começou com algumas atitudes que a gente achou estranho. Ele batia na cabeça, né? Ele dava batidinha assim na cabeça, ele se irritava bastante com algumas coisas e ele tinha movimentos repetitivos. Então a gente começou a notar que tinha alguma coisa diferente. A partir daí, vieram muitas mudanças. A dona de casa largou o emprego para se dedicar exclusivamente aos filhos e o marido ficou responsável por manter a casa. Em fevereiro deste ano, a filha também passou a apresentar traços leves de autismo. Com a minha segunda filha, foi um pouquinho mais complicado por conta do diagnóstico só ter saído esse ano. O acompanhamento particular sairia muito caro. Por isso, eles foram aconselhados a procurar ajuda no SUS. Foi aí que conheceram o CRAID, Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente. Ian e Heloísa têm consultas com uma equipe multidisciplinar que inclui psicólogos e outros profissionais da saúde. Então, essas terapias, esse atendimento que é feito é exatamente para isso, para ajudar com que eles entendam quem são eles no mundo.
O diretor do CRAID conta que o programa Despertar foi criado há 3 anos. E de lá para cá, o número de atendimentos só aumenta. São no mínimo 30 consultas semanais. A demanda, na realidade, ela aumentou, não sei se por causa da criação do projeto ou pela questão do diagnóstico está sendo mais focado. Antigamente parecia que não se dava tanto diagnóstico de autismo quanto hoje. Aumentou muito o número de diagnósticos de autismo. Então, óbvio que a procura pelo serviço aumenta proporcionalmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno do espectro autista afeta 1 em cada 160 crianças no mundo. A agência da ONU diz que existem diversos fatores que podem deixar a criança mais propensa à condição, como questões ambientais e genéticas. E todos os estudos apontam que, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será a qualidade de vida. Amanda Bueno é referência no assunto. Tem certificação internacional como analista do comportamento aplicado. Segundo ela, os pais devem ficar atentos. Acho que prevenção é a palavra mais importante. É importante para os pais entenderem, buscar saber mais sobre quais são os marcos de desenvolvimento da infância. Em que idade o meu filho tem que fazer contato visual mais intenso? Em que idade o meu filho deve falar as primeiras palavras? Em que idade o meu filho deve apontar, dar tchau, pedir alguma coisa? Em que idade o meu filho deve chorar ao mesmo tempo que olha e tenta balbuciar algo? Esses são os primeiros marcos do desenvolvimento. O tema tem espaço na Assembleia Legislativa do Paraná, um projeto de lei que sugere a criação de um cadastro com estatísticas no estado e estabelece que as pesquisas sejam aprofundadas para melhorar o tratamento àqueles que têm o transtorno. Assim que o projeto de lei entrar em vigor, o Paraná vai ser pioneiro no diagnóstico do autismo. Isso traz capacidade de fomento para a pesquisa científica para o estado do Paraná. Então, esse é um dos pontos que pode ajudar o estado do Paraná a ser pioneiro na pesquisa para autismo, mas também para tratamento, porque um dos outros pontos dessa lei é falar de que a pessoa no espectro do autismo deve ser tratada com intervenções com base científica. Agora, só para a gente ter uma ideia da importância desse cadastro, estima-se que no Paraná hajam quase 200 mil autistas, só que os dados oficiais não chegam aí a 110 mil casos. Existe uma discrepância muito grande, né? Eu gostaria que o deputado falasse um pouco sobre esse projeto de lei, também o aprovado já em 2013, e esse que fala da questão do cadastro. É uma questão complexa, porque o nível do espectro de cada autista pode ser diferente. Então, tem um autista mais leve, severo. Como é difícil o diagnóstico, existem milhares de autistas no Paraná que não foram diagnosticados, a família não sabe. Então, isso é uma coisa grave. Agora, as estatísticas que são usadas mostram que em todo o mundo vem crescendo exponencialmente o número de crianças diagnosticadas com autismo. Isso porque, progressivamente, também as técnicas de diagnóstico começam a aumentar, apesar do Brasil estar muito atrasado ainda, mas porque está havendo, alguns teóricos, cientistas acham que está havendo realmente um expressivo aumento no caso, chegando a ser 1 para 68, acho que a Amanda sabe melhor que eu, americana. Até novembro do ano passado era 1 para 68, a partir de novembro consideraram 1 para 59. Cada criança nascida. E alguns atribuem isso a um determinado tipo de agrotóxico, uma cientista americana. Então são questões complexas, mas são questões muito graves. Então a lei, ela vem justamente no sentido de fortalecer a lei federal, aplicar no Paraná os princípios da lei federal, que é a lei berenicipiana. E nós estamos consolidando a lei e fazendo ela avançar cada vez mais com contribuição de profissionais como a Amanda. Por exemplo, a lei previa o cadastro e o censo, mas não estava especificado. Nós especificamos, agora conseguimos aprovar, e a Secretaria de Saúde já começou a fazer o cadastro. E ficou estabelecido também o censo. Outra coisa, nós aprovamos uma regra para que o autista tenha uma carteirinha, para que facilite a ação da própria família, que ele seja reconhecido publicamente aonde ele chegar. Tem questão da sinalização, são muitas coisas importantes. O direito que tem o autista de ter um profissional de apoio quando entra na escola pública ou na escola particular, que isso não é regra, ainda o Estado não avançou como devia avançar. A questão da inclusão são questões fundamentais. O senhor falou do aumento de casos, inclusive de uma dessa questão aí dos agrotóxicos, também do aumento do diagnóstico, mas me veio aqui a questão de que o autista muitas vezes é um ser com uma sensibilidade diferenciada.
E a doutora é analista do comportamento humano. Eu me lembro aqui que vários artistas, gênios, inclusive Mozart, Einstein, são apontados como com alguns traços de autismo. Fala um pouquinho sobre isso. Na história desses gênios, né, tanto da produção literária, como científica, como artística. Bill Gates também, eu li, não sei qual é a base disso, mas se fala muito, né? Falam muito a respeito disso porque eles apresentam alguns sintomas que comumente estão ligados ao espectro do autismo. Ficaria muito difícil fazer o processo diagnóstico como um todo, porque a gente conta de histórias que foram escritas a respeito deles, não seria nada fidedigno. Contudo, o aumento do diagnóstico do autismo tem sido atribuído à melhor capacidade, como disse o deputado, de diagnosticar. E todas as outras hipóteses sobre o porquê isso pode ter tido um aumento podem ser levadas dentro de pesquisas científicas que agora o Estado vai criar fomento. E de repente, com atendimento adequado, muitos desses tidos com problemas se tornem aí pessoas com características aí, quem sabe geniais ou artísticas ou enfim. Exatamente. Tá certo, eu agradeço a presença da doutora, do deputado, muito obrigada pela participação. E o Assembleia Entrevista fica por aqui, a gente volta já já no decorrer da programação.